Oi, gente, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês tudo sobre o médico generalista aqui na França, que é o Médecin Généraliste. Para quem não sabe, eu sou médica aqui na França, eu me formei em medicina no Brasil e depois eu passei por um caminho super difícil para revalidar meu diploma de medicina aqui. Então, hoje em dia eu sou residente em medicina general na França e meio que não existe exatamente um equivalente exato no Brasil do que é o médico generalista. No Brasil tem a clínica médica, né? E tem a medicina da família. E eu diria que o médico generalista ele tá um pouco entre os dois, na verdade mais próximo da medicina da família. Mas eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que exatamente faz o médico generalista na França. Então, eu tô no terceiro semestre da minha residência e para quem não sabe, aqui na França a gente muda de estágio a cada 6 meses durante a residência. Então, eu tive o meu primeiro estágio que foi na emergência, depois o meu segundo estágio foi no consultório de 3 médicas generalistas. Então, durante esses 6 meses eu pude acompanhar a rotina de cada uma delas e eu pude entender como que funciona esse, esse esquema do médico generalista aqui na França. E é bem diferente do Brasil, então por isso que eu queria contar um pouco para vocês sobre como funciona. Então, basicamente, aqui na França, o médico generalista, ele é a pessoa, assim, você é obrigado a ter um médico generalista, você precisa declarar para a Sécurité Sociale, que é a Seguridade Social, eu não sei como é que fala exatamente, mas é, a Sécurité Sociale é a parte do governo, né, que se ocupa da saúde das pessoas e que faz o reembolso de todas as consultas, etc. Então, aqui na França, como funciona o sistema público de saúde, que é diferente do SUS? Porque no SUS, o sistema público no Brasil, você, quando é público, você não paga nada, não tem o avanço das coisas que nem tem aqui na França. Aqui na França, no sistema público, por mais que seja público, você precisa pagar e depois você é reembolsado. Então, por exemplo, a consulta do médecin generalista, você paga e depois a Sécurité Sociale te reembolsa em parte. E depois, se você tem uma complementar de saúde, eles te reembolsam o resto. Mas então, por mais que seja público, você precisa pagar. Então, aqui na França, para você receber o reembolso de qualquer coisa que você fizer no sistema de saúde, que seja o médico generalista ou que seja os especialistas, os exames, etc., você precisa declarar um médecin traitant, que é o seu médecin generalista, que é o médico generalista que vai tomar conta dos seus problemas básicos de saúde. Então, o que o médico generalista faz? Ele basicamente cuida de 90% dos problemas de saúde da população. Então, tudo que é as doenças mais comuns, como hipertensão, diabetes, artrose, hipotireoidismo, depressão, ansiedade, tudo isso você, na maior parte das vezes, vai ser tratado pelo médico generalista. E depois, é claro que se nos casos mais complicados, o médico generalista ele pode te adresser, que a gente chama, né, que é basicamente te orientar para ver um especialista. O que diz respeito aos especialistas, você sempre precisa de uma orientação do seu médico generalista antes de ver um especialista. É muito diferente do Brasil, porque no Brasil, por exemplo, eu tenho um problema gastro, eu vou direto ver o gastro. Eu tenho hipertensão, eu vou ver o cardiologista. As pessoas são muito mais... elas não têm muito um cuidado primário de saúde, né? A menos que seja assim, nas comunidades, onde eles já implementaram esse sistema de medicina da família, que funciona um pouco, que eu acho que o modelo foi, inclusive, baseado aqui na França, porque parece muito com o modelo daqui da França. Mas, assim, na maior parte dos casos no Brasil, a pessoa vai direto ver o especialista. Aqui na França é totalmente diferente, porque você basicamente não é reembolsado se você não vai antes ver o seu generalista. E na maior parte das vezes, os generalistas eles conseguem resolver a maior parte dos problemas de saúde da população. Então a gente só vai orientar a pessoa para um especialista se for um caso assim mais específico e que realmente ela precise, por exemplo, tem coisas que o médico generalista ele não vai poder fazer. Se a pessoa precisa de uma prótese de quadril, ela tem que ver um ortopedista. Então, sabe isso? O generalista ele não é cirurgião, então ele vai orientar para ver um ortopedista. Ou, por exemplo, se a pessoa tem uma hipertensão que é super complicada por uma causa secundária, etc., o generalista vai
orientar para ver um cardiologista, ou se é um diabetes também que tem um equilíbrio glicêmico mais complicado, a gente vai orientar para ver um endocrinologista. Mas tudo isso você precisa ver o seu generalista e ele vai fazer uma lettre, que é uma carta, basicamente. Parece uma coisa super antiga, super antiquada, mas basicamente a gente tem alguns, né, que são mais antigos que fazem à mão, mas você escreve no computador. Ah, tô te orientando para ser fulano, paciente de, sei lá, 50 anos, que tem tal problema de saúde, eu gostaria que você me desse a sua opinião sobre isso, isso e isso. E aí, por exemplo, com as minhas médicas generalistas que eu fiz o meu estágio, a maior parte do tempo, por exemplo, alguém que tinha uma válvula, fez uma cirurgia de válvula cardíaca, alguma coisa assim, era bom a pessoa ver pelo menos uma vez por ano um cardiologista. Ou se elas têm algum problema de saúde mais complicado. Mas, na maior parte do tempo, a pessoa vê no máximo 1 ou 2 vezes por ano o especialista, assim, 2 vezes estourando. Na maior parte das vezes é 1 vez por ano ou 1 vez a cada 2 anos. E o resto do acompanhamento do paciente é todo feito pelo generalista. Então, o generalista que vai fazer as receitas, né, do dia a dia, o generalista que vai, por exemplo, adaptar os tratamentos, se a pessoa estiver precisando de alguma adaptação de tratamento. O acompanhamento do paciente no dia a dia, assim, é feito pelo generalista. Então, essa é a principal função do generalista. Mas o generalista aqui na França, gente, é impressionante como eles fazem tudo. Então isso é a parte dos adultos, né, digamos assim, mas tudo que é acompanhamento de criança também, os generalistas, eles podem fazer o acompanhamento desde da criança, assim, recém-nascida, com 1 mês, né, depois que saiu da maternidade, até, enfim, até ela virar adulta. Então, as minhas médicas com quem eu fiz o meu estágio, elas conheciam adultos hoje em dia que elas viram nascer e acompanharam até a pessoa virar adulta. Então, assim, aqui na França, até 9 meses, se eu não me engano, as crianças elas têm que ir no médico 1 vez por mês. Então, óbvio que não é obrigatório, elas podem também escolher ver um pediatra, mas muitas vezes falta pediatra ou então, sei lá, a família já é acompanhada pelo generalista e elas preferem levar o filho ou a filha direto no generalista que elas confiam. Então, a gente fazia muito também o acompanhamento das crianças, enfim, fazer as vacinas, verificar que tá tudo bem. E óbvio que se tiver algum problema de saúde mais específico, a gente orienta para ver um pediatra que tem uma especialização no problema específico da criança, ou então, enfim, o que a pessoa precisar. Então o generalista faz o acompanhamento dos adultos, né, da maior parte dos problemas de saúde, das crianças, faz também tudo que é consulta ginecológica. Na França também tem os ginecologistas, mas que nem a mesma coisa com o caso das crianças, tem muita gente que prefere fazer o acompanhamento com os generalistas, ou então também falta ginecologista e aí a pessoa vai ver o generalista. Então a gente colocava DIU, tirava DIU, fazia o exame da mama, fazia, enfim, tudo que é prescrição de pílula, de anticoncepcional, colocar um dispositivo anticoncepcional, tirar o dispositivo, tudo isso o generalista pode fazer o Papa Nicolau, a gente também fazia bastante. E aí, óbvio que, assim, o generalista, ele pode fazer tudo isso, mas ele não é obrigado a fazer tudo isso. Vai depender também da orientação que ele quiser tomar para a carreira dele. Tem muita gente, por exemplo, que gosta da parte de pediatria. Tinha uma das médicas que eu tinha estágio que adorava ver criança, então ela fazia bastante pediatria, mas se você gosta de ginecologia, você pode fazer um DU, que é um diploma universitário em ginecologia, e ver mais paciente ginecológico, etc. Mas você vai orientando a sua carreira em função do que você gosta. Porque na prática falta tanto generalista e falta não só generalista, mas falta muito especialista também. Então na prática você pode orientar a sua carreira e fazer o que você mais gosta. Por isso que o lado assim que eu gosto muito da medicina general é isso, é que é muito abrangente, você não se fecha só a um tipo de paciente, né? Você não se fecha só
a ver criança ou a ver, enfim, sabe, ver pessoas que só têm um problema específico de saúde, você vê um pouco de tudo e você acaba mantendo contato com todas as especialidades, porque você tem essa comunicação com os especialistas que, sabe, você manda carta para eles, você envia o paciente, depois eles te respondem. Aqui na França tem muito isso também, o acompanhamento do paciente, ele é feito de forma realmente interprofissional. Eu tô me sentindo assim, que nem as aulas de medicina social que eu tinha na faculdade, mas na França isso é realmente posto em prática, porque você, que nem eu tava falando, o acompanhamento assim do dia a dia é um médico generalista. Então, por exemplo, se o paciente ele tá internado, agora que eu tô no estágio de medicina interna, por exemplo, todos os pacientes que a gente tem internados, a gente pergunta quem é seu médico generalista e aí a gente coloca lá no logicial o nome do médico generalista e a gente manda cartas para o médico generalista, quer dizer, cartas que ele recebe no computador, né, no logicial que ele tiver. Então a gente fala, o seu paciente foi internado por tal motivo. Então os médicos generalistas, eles sabem de tudo que acontece com os pacientes dele. Então, por exemplo, a gente prescreve um exame de sangue. Tanto a gente quanto outros médicos também. Os laboratórios, eles também já sabem quem é o médico generalista da pessoa e mandam o resultado para o médico generalista. Então, assim, não obrigatoriamente, mas na maior parte das vezes, para as pessoas que têm doenças crônicas, é tudo feito dessa forma. Então, o generalista, ele tem no logicial dele, por exemplo, quando eu ia no estágio, a gente recebia um paciente, eu ia lá, checava os resultados dos exames de sangue do paciente, já estava tudo no computador. Aí você, sabe, alguém que tem, sei lá, um diabetes complicado, falava, quando foi a última vez que você viu o endocrinologista? Quando foi a última vez que você viu o oftalmologista, etc. E a gente já tinha tudo no computador. Então você realmente tem todo o acompanhamento, o segmento do paciente. Então essa parte também é muito legal, que aqui na França é tudo muito enquadrado, né? Tudo eles realmente mandam pro médico generalista. No começo eu achava isso muito esquisito, inclusive, quando eu comecei a fazer os meus estágios, eu falava, mas que obsessão que eles têm com essa coisa de médico generalista, por que a gente precisa ficar perguntando o tempo todo para o paciente quem é o médico generalista do paciente? Mas é porque realmente é super importante. E eu vejo no dia a dia, no consultório, né, do generalista, o quanto é importante você receber todas as informações do paciente. Então, o que acontece na prática é que aqui na França, o paciente ele é muito menos jeté à la nature, que é o que eles falam, que é basicamente você joga o paciente na natureza. Porque isso é uma grande diferença que eu sentia no Brasil, né? Pelo menos no sistema público. Que muitas vezes, assim, você recebeu o paciente, você não fazia a menor ideia de que médicos ele já tinha visto, que tratamentos ele já tinha tomado, porque alguns pacientes, sabe, eles não têm muita noção de qual remédio eles já tomaram, eles falam, aquele remédio branco, pequenininho, aí você fala, gente, tem 1 milhão de remédios brancos pequenininhos, qual é o remédio, enfim. Então, sabe, aqui é muito mais, não que isso não aconteça nunca, claro que acontece, mas é muito mais difícil disso acontecer porque realmente o generalista tem todo o acompanhamento do paciente. Então, outras coisas que a gente faz é, por exemplo, tudo que é prevenção. A gente que manda o kit de prevenção do câncer do colo, câncer de cólon, porque aqui na França, eu não sei como é no Brasil, mas aqui na França, a partir de 50 anos, você tem um teste enzimático. Antigamente era um negócio que o Hemoccult, né, que você via se tinha sangue nas fezes. Hoje em dia é um negócio enzimático, e aí se você tiver algum problema, ou se você tiver algum histórico na família, você faz a colonoscopia. E então e a gente faz o Papa Nicolau, que nem eu tava falando, então toda essa parte de prevenção é a gente que faz. Os generalistas, por incrível que pareça, também fazem muita psicoterapia, porque isso é uma coisa também que faz parte do dia a dia, né? Os problemas do dia a dia, por exemplo, isso, assim, eu acho que pode variar de cidade para cidade. Eu acho que é um pouco menos nas cidades grandes, as pessoas vão direto ver um psicólogo, um psiquiatra. Mas onde eu tinha os meus estágios, que eram cidades, assim, que a 20 minutos de Lyon, enfim, que não são muito distantes, mas você tinha, quer dizer, onde eu tinha o meu estágio era um pouco mais longe, era 1 hora, mas tem cidades que são super perto, eu sei porque eu conheço pessoas que
que fizeram um estágio em cidades a 15, 20 minutos de Lyon, e é a mesma coisa nessa cidade. Nas cidades menores, né, onde o médico generalista tem um papel ainda mais importante, os pacientes falam de tudo, assim. Eu tinha pacientes que falavam, que chegavam e falavam que tinham vontade de trair a mulher, ou, sabe, coisas que eu não esperaria que eles fossem falar com um médico, mas eles falavam, e aí você, sabe, não é necessariamente uma coisa médica, né, mas você se encontra nessa posição de aconselhar o paciente, de conversar com ele. E muitas vezes as pessoas vão no médico para pedir conselho mesmo, é aquela figura um pouco mais antiga do médico, talvez, que é o que resolve tudo. Enfim, então, isso é o médico generalista, né? Com relação às especialidades, eu tava falando que você precisa sempre de uma carta do seu médico generalista, com a exceção de algumas especialidades como oftalmologista, ginecologista, pediatra e psiquiatra, que você não precisa da carta do seu médico generalista. Essas são especialidades de acesso direto, como eles chamam, que você pode ir direto sem precisar ter o seu generalista, mas todas as outras especialidades, tudo que é, sei lá, otorrino, cardio, endócrino, todas as cirurgias, etc., você precisa ter uma carta do seu generalista. O que mais que a gente faz? Assim, os generalistas também são os médicos que fazem tudo que é, assim, pedido de ajuda, porque aqui na França é incrível o sistema de saúde, realmente as pessoas mais idosas, em situação de fragilidade, eles têm direito a muitas ajudas, né? Tem bolsa para pessoa idosa, tem bolsa, enfim, não só ajuda financeira, mas eles também colocam à disposição da pessoa aide-ménagère, que é, por exemplo, alguém que te ajuda a fazer a faxina da sua casa, que te ajuda não, que faz a faxina da sua casa. Para as pessoas idosas que têm dificuldade de sair de casa, tem pessoas que vêm, que fazem as compras para essas pessoas que cozinham. Então, ou então alguém que está numa situação de deficiência, são os médicos generalistas que pedem também, por exemplo, a carta para a pessoa ter a prioridade no estacionamento, ou então que faz o dossiê MDPH, que é um negócio de, por exemplo, alguém que tem alguma deficiência e que precisa ter um reconhecimento no trabalho dessa situação de deficiência para as pessoas no trabalho poderem adaptar o cargo da pessoa à deficiência para que ele possa continuar trabalhando. Então, toda essa parte são os médicos generalistas que fazem também. A gente também fazia visitas a domicílio, então é basicamente uma consulta, só que em vez da pessoa vir no seu consultório, você que vai na casa da pessoa. Isso é muito no caso das pessoas idosas também, que estão, sabe, gravatários no leito, que não podem sair de casa, então, ou então uma situação aguda de uma doença sabe, que piorou, então a pessoa, sabe, momentaneamente não tá podendo sair de casa e a gente ia também visitar, né, se chama visitar a pessoa na casa dela e ver se estava tudo bem, renovar o tratamento se precisasse, etc. Então, basicamente, é isso, assim, do que eu consigo me lembrar, essas são as principais missões, né, do médico generalista. E para quem tiver interesse de saber como foi, assim, se eu gostei do meu estágio ou não, eu gostei muito. Foi interessante, né? Porque aqui, sabe, a gente tem a oportunidade de ter um estágio fora do hospital. Então, faz parte da nossa residência a gente passar 6 meses. É o que eles chamam do estágio do praticien nível 1, que é o médico generalista de nível 1, né? Quer dizer, na verdade, a gente que é nível 1 porque a gente está no primeiro ano da residência. Então, você passa 6 meses no primeiro ano e no terceiro ano, que é o último ano de residência, você passa 6 meses. Só que a diferença entre essas duas fases, né, que é na primeira fase você fica muito mais acompanhado do generalista, enquanto na segunda fase você basicamente faz as consultas sozinho e só discute dos pacientes no final do dia. Então, falando sobre a parte mais do meu estágio, o que a faculdade recomenda é que nos primeiros 2 meses você fique mais em observação, né? Você observa o que o médico generalista está fazendo. Nos 2 próximos meses você começa a ter um pouco mais de autonomia, mas ele ainda fica do seu lado. E nos 2 últimos meses você começa a ficar sozinho. Na prática, assim, pelo menos comigo, elas me colocaram em autonomia muito mais rápido, porque eu acho que também elas veem
o seu nível e se elas podem confiar em você com os pacientes delas, né? E, enfim, acabava que eu ficava sozinha mais rápido. Mas assim, em momento nenhum eu me sentia em dificuldade, elas estavam sempre do lado. Então, se eu precisasse de qualquer coisa, eu podia, sabe, perguntar para elas ou chamar elas. E foi muito bom para ver qual é a rotina, né, o dia a dia de um médico generalista. O que eu gostei, o que eu gosto muito, quer dizer, o lado positivo e negativo, né? O que eu gosto é justamente o fato de você ter o seu consultório. Eu já comentei no vídeo onde eu expliquei por que eu escolhi medicina general, mas eu tive que refazer 4 anos da faculdade, né, para poder revalidar o meu diploma. Então, quando chegou a hora da residência, eu não pensei que isso fosse acontecer, mas eu tava meio que, sabe, eu queria uma residência que não fosse muito longa. E a residência de medicina general é a mais curta que tem, dura 3 anos e eles provavelmente vão aumentar para 4 anos, mas por enquanto é a mais curta que tem e realmente isso me convém muito porque eu queria ser autônoma. Eu quero uma especialidade, sabe? Eu escolhi medicina general por isso, porque eu queria uma especialidade onde eu pudesse trabalhar no hospital se eu quisesse, mas também ter o meu próprio consultório se eu quisesse. Então, medicina general é muito bom porque, gente, falta médico generalista em tudo quanto é lugar. Então, em qualquer cidade que você vá, até nas cidades grandes, as pessoas basicamente te estendem um tapete vermelho para você se instalar na cidade delas, porque falta muito médico generalista. Os pacientes falam, aonde que a gente vai encontrar um novo médico? Porque eu tinha duas das médicas que eu tive estágio, elas já estão com mais de 60 anos, então elas vão se aposentar daqui a pouco. E quando elas se aposentarem, vai ter todo um pool de pacientes que vai ficar sem médico generalista e vai ser difícil de encontrar uma pessoa para substituir. E, sabe, eu tô falando isso porque é o exemplo que eu tive, mas é a mesma situação em milhões de outros lugares. Então, falta muito médico generalista. E eu sabia que, assim, fazendo medicina general, eu poderia ser autônoma e livre mesmo assim que eu quisesse, porque você pode se escolher a região da França que você quiser e se instalar, e você sabe que imediatamente você já vai ter pacientes, porque falta muito. Então, outra coisa que eu gosto muito, eu gostei muito desse aspecto de você ter os pacientes que variam muito, né? No seu dia você pode ver bebê, você pode ver criança, você pode ver uma mulher para uma consulta ginecológica, você vê pacientes que têm diversas patologias. Tem gente que realmente vem por umas coisas que, sabe, por besteirinha, assim, mas é o lado bom também do sistema de saúde da França, que as pessoas elas não pensam 2 vezes antes de virem ao médico, porque elas sabem que a consulta vai ser reembolsada, porque elas conhecem já geralmente o generalista, e isso faz com que os problemas de saúde geralmente sejam, enfim, que a gente comece o tratamento mais cedo, que a gente possa diagnosticar mais cedo e tratar mais cedo e faz com que, enfim, a saúde da população esteja boa de uma forma geral. A França é um dos países que tem uma das maiores esperanças de vida do mundo. Acho que da Europa é o país que tem a esperança de vida mais longa da Europa. Então, sabe, com certeza eles estão fazendo alguma coisa certa aqui e é por isso também que o modelo do sistema de saúde daqui é tão imitado em tantos lugares. O lado negativo também é a mesma coisa. Por um lado, por mais que eu goste desse lado de ter o seu consultório, de você poder ser livre, né? Porque eu sempre fui uma pessoa super independente, então eu gosto desse lado de você poder, sabe, fazer a sua coisa do seu lado e ver seus pacientes e não depender de ninguém. Mas ao mesmo tempo, às vezes também é meio solitário, né? Você tá ali, você nem sempre tem pessoas para conversar. Mas é por isso que cada vez mais os médicos generalistas eles estão se regrupando e estão se instalando em Maison Médicale de Santé, que são casas de saúde. É como se fosse uma clínica, assim, uma clínica com vários consultórios e aí você pode reunir vários médicos generalistas ou médicos generalistas e de outras especialidades, assim, você pode, sabe, você tem os seus colegas ali com quem você pode conversar, tirar dúvidas, ter alguém com quem almoçar no dia a dia, sabe? Isso eu vi também que, por exemplo, 2 das minhas médicas, elas tinham se instalado em em um negócio de grupo, mas não tinha outros médicos. Elas estavam junto com fisioterapeutas
e ortofonistas, etc. Então, por mais que, óbvio, é legal você estar com outras pessoas, mas não é a mesma coisa que você estar com médicos, né? Com pessoas que fazem a mesma profissão que você, para você poder tirar dúvidas, etc. Então, elas falavam para mim que às vezes elas se sentiam um pouco sozinhas, inclusive era por isso que elas tinham decidido de acolher os residentes, né? Para poder conversar, para poder ter alguém ali no dia a dia, enfim, fazer a companhia. E a terceira, né, que eu fazia o estágio também, o consultório dela, ela tinha feito o consultório dela na casa dela. Era um lugar meio separado, né? Tinha duas portas que separavam da entrada da casa dela mesmo, mas era na casa dela. Assim, foi uma das que eu mais gostei. O consultório dela era lindo, assim, e eu adorava a forma dela de agir com os pacientes. Ela era uma ótima médica, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas a secretária dela ficava na casa dela e era a cunhada dela, então na hora do almoço, ela sempre almoçava com a secretária e sempre, enfim, quando eu tava lá, eu almoçava com elas também. E sempre tinha um bando de gente na casa dela também, como tinha o consultório, né? Tinha o povo da indústria farmacêutica, sei lá. Então ela era super simpática e reunia todo mundo. Mas o lado negativo do seu consultório pode ser que você às vezes fica meio isolado, mas isso é em qualquer especialidade, né? Uma coisa que eu gostei muito foi o fato de ser tão variado, né, o que eu tava falando, e ainda por cima você ter tanta abertura para poder fazer tantas coisas, sabe? Você pode, que nem eu tava falando, fazer um DI de ginecologia, você pode fazer um DI de coisas que são totalmente diferentes. Você pode fazer um negócio de acupuntura, se você quiser. Você pode fazer um negócio de homeopatia, você pode fazer hipnose. Tem vários médicos generalistas que fazem coisas diferentes. Eu, esse ano, me inscrevi na parte mais de medicina estética, assim, de laser estético, etc. Então, eu vou começar um DI disso. Eu posso contar pra vocês também como que vai ser. Eu ainda não comecei, mas eu vou começar. Mas, assim, isso é muito bom, a parte de ser tão variado, mas às vezes eu sentia falta também de ter um conhecimento mais aprofundado sobre alguma coisa, sabe? Às vezes é bom você ser o especialista que sabe tudo sobre alguma coisa. Não que você não possa fazer isso sendo médico generalista, que nem eu tava falando, você pode escolher se especializar em alguma área, mas, enfim, tudo tem lado positivo e negativo, né? Esses são os lados positivos da medicina general, mas tem os lados negativos também, que tem em qualquer especialidade. Então, no geral, eu gostei muito do meu estágio, mas ao mesmo tempo eu tô feliz também de voltar pro hospital. Eu gosto também do clima do hospital, de você ter a equipe, né, de você estar sempre com outros residentes, com os chefes, com a equipe paramédica também, né, os enfermeiros, etc. Então, eu gosto também desse clima, mas eu sei no fundo que, por mais que eu goste, eu acho que no futuro não é uma coisa que eu vou querer trabalhar para sempre no hospital. Então, por enquanto, eu acho que o meu projeto profissional seria mais de terminar minha residência, trabalhar alguns anos no hospital e depois abrir meu consultório, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Então é isso, me falem aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acharam da medicina general aqui na França, comparada com o Brasil. Me falem, assim, como que é no Brasil ou no país onde vocês estiverem. E se vocês não são inscritos, não se esqueçam de se inscrever no canal, de darem um like nesse vídeo, vocês já sabem como é que é. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau!